com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10, tudo em maiúsculo. Olá, amigos do Grande Prêmio, sejam bem-vindos ao vídeo guia da Fórmula 1 2024. O Grande Prêmio preparou um material especial sobre tudo que é preciso saber para o campeonato que começa no próximo fim de semana, no sábado, 2 de março, lá no Bahrein. Eu, Evelyn Guimarães, e tenho aqui comigo Gabriel Curti. Vamos dissecar tudo, todos os dados, as informações, análise e comentários sobre o que a gente precisa saber da Fórmula 1 2024. Temos vídeos especiais também. E olha só, antes de mergulharmos em todo esse material, eu peço que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que o faça nesse instante. Também acione o sininho e permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo. E, claro, deixe um like aí nesse vídeo especial. Olha, eu já vou dar o meu alô ao Gabriel Curti, agradecer a presença dele aqui e pedir assim, ô Gá, me fala sobre as primeiras impressões, porque nesse momento já temos concluído a pré-temporada, a gente já consegue tirar alguns dados do que foi feito lá no Bahrein também, em 3 dias, em 3 sessões, que foram um pouco tumultuadas por causa de bueiros, né? Parece que a Fórmula 1 não consegue se desvencilhar disso. Mas, assim, no geral, a Ferrari acabou liderando a pré-temporada, mas não é bem assim que a ordem de forças aparece. Queria que você desse um teaser nesse momento do que você viu nessa pré-temporada, antes da gente entrar mesmo em todos os detalhes da temporada da Fórmula 1 2024. Oi, Eve, tudo bem com você? Com o Rodrigo Berton, que está na produção deste programa especial da abertura da temporada 2024 da Fórmula 1, pessoal de casa. É um prazer estar aqui com vocês falando das expectativas para a temporada da Fórmula 1, do que foi a pré-temporada. Só para dar um teaser, então, nesse começo de programa, eu acho que foi uma pré-temporada que foi menos acidentada do que o normal pelo lado das equipes e mais pelo lado da pista, mais uma vez a revolta dos bueiros afetando a Fórmula 1, né? Que problemaço que a Fórmula 1 arrumou para a cabeça nesses últimos meses, com recorrência, quem diria. Mas do lado das equipes, em geral, foram dias mais tranquilos do que a gente está acostumado a ver em pré-temporadas, né? Muito porque o regulamento praticamente não mudou, ou não mudou. Isso fez os times, claro, mexerem, algumas equipes mexeram no conceito de seus carros e tal, mas em geral ninguém fez algo totalmente novo. Então a gente viu menos problemas elétricos, menos problemas hidráulicos, problemas mais pontuais mesmo, coisas que acontecem quando você anda com muito potencial de desgaste, 100 voltas, 150 voltas, então é natural, pequenos problemas. Aconteceram, mas menos do que na média, e a gente sai com uma sensação de que a Red Bull ainda é muito forte, mas tem outras boas sensações no grid, inclusive da Ferrari, que eu concordo com você. Fez o melhor tempo, não é a melhor equipe, mas deixou uma boa impressão. É muito verdade mesmo. Olha, mais para frente nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais da pré-temporada, mas eu queria já abrir, né, aquilo que a gente precisa saber, de fato, para o dia 2 de março, que é o seguinte, né? A Fórmula 1 parte em 2024 para a mais longa temporada da história. São 24 corridas, 6 corridas sprint. Então, é uma viagem ao redor do mundo de fazer inveja, né? E é um campeonato que vai oferecer todo tipo de desafio. Por isso, nós preparamos um vídeo especial sobre o que a Fórmula 1 reserva para 2024. Vamos ver. A Fórmula 1 se prepara para a mais longa temporada da história em 2024. Serão 24 etapas ao redor do planeta, além de 6 corridas sprint. O campeonato começa no Bahrein, em 2 de março, e termina apenas em 8 de dezembro com o GP de Abu Dhabi. O ano da Fórmula 1 também é marcado pela volta do GP da China e uma alteração na data da etapa no Japão, que agora acontece mais cedo, ainda na primeira parte do calendário.
E pela primeira vez em mais de 70 anos, não há novatos. O grid é exatamente o mesmo que terminou 2023. As únicas mudanças estão no nome de duas equipes. Antes conhecida como AlphaTauri, agora passa a atender como RB, em uma repaginada dada pela Red Bull em seu time B. Já a Alfa Romeo virou apenas Sauber, enquanto espera a chegada da Audi. Por causa da estabilidade do regulamento, existe a expectativa de um ano mais equilibrado. Mas é preciso dizer, a Red Bull parece ainda mais forte, enquanto Max Verstappen vive o auge da força técnica. Depois de uma temporada altamente vitoriosa em 2023, é realmente difícil imaginar o holandês e a equipe austríaca fora de um cenário que não seja de favoritismo extremo. O novo carro é inovador e tem um conceito distinto do antecessor. Mostrou-se velocíssimo no primeiro contato com a pista e assombrou a concorrência nos testes do Bahrein. Quer dizer, o mago Adrian Newey foi além e investiu pesado na criatividade para exibir soluções diferentes. A verdade é que desde que o efeito solo voltou à Fórmula 1, a Red Bull é quem manda no Mundial, sobretudo Verstappen, que agora busca o tetracampeonato. Portanto, os taurinos iniciam o ano algumas casas à frente na hierarquia de forças do grid. No entanto, o próprio Max defende a tese de que a temporada será mais parelha do que se espera. A maturidade das regras deve aproximar o grid, segundo o tricampeão. E diante disso, Mercedes, Ferrari, McLaren e até mesmo a Aston Martin devem se colocar como adversárias mais sólidas. O segredo também está na inspiração que a própria Red Bull proporcionou aos oponentes. Afinal, não é exagero dizer que a maior parte do grid fez uso descarado dos elementos desenvolvidos pela equipe dos energéticos. Os carros estão muito semelhantes, sim. Agora resta saber quem interpretou melhor as dicas dadas por Newey nos últimos 2 anos. Isso vale também para o pelotão intermediário. Times como Alpine, RB, Williams e Sauber tentam alçar voos maiores. A Haas, por sua vez, vive um momento mais complicado com a mudança na chefia. Para além da briga na ponta, há ainda alguns fatores externos que devem gerar enorme impacto dentro e fora das pistas em 2024, que viveu em seus 2 primeiros meses um turbilhão de notícias bombásticas. A Red Bull ainda precisa lidar com a crise provocada por Christian Horner, enquanto a própria Fórmula 1 também acompanha o caso, mas tem suas próprias preocupações, como a relação com a FIA, cada vez mais turbulenta, além da insistência da Andretti. Mesmo rejeitado, Michael Andretti ainda pretende lutar por uma vaga no grid. Mas há algo que parece superar tudo: a decisão de Lewis Hamilton de assinar com a Ferrari. Antes mesmo da temporada começar, o heptacampeão acionou uma cláusula de seu contrato com a Mercedes para deixar a equipe em 2025. O recordista de vitórias vai mesmo defender a icônica escuderia. E isso, por si só, já vale o ano, porque afeta não só as 2 equipes envolvidas, mas também todo um mercado de pilotos que promete ser quente em 2024. Olha só, Gá, que lindo o vídeo, né? Eu adorei. Mas assim, eu queria saber de você, porque algumas coisas me chamam a atenção nesse início de temporada, e a primeira delas é que o grid não mudou, né? Então, pela primeira vez na história, em muito tempo, não vai mudar o grid, né? Então, é o mesmo do ano passado. E que impacto isso tem para o campeonato? Olha só, eu acho que a manutenção do grid completo para 2024, de um ano para o outro, ela tem uma relação de causa e consequência com coisas que aconteceram nesses últimos tempos. Eu acho que o primeiro ponto é que eu sempre fui um grande defensor dos últimos anos do grid da Fórmula 1,
tá? Não especificamente este grid, mas o grids dos últimos anos eu defendi bastante. Sempre falei que a gente tinha 12, 14 pilotos de muito bons para cima, tal. Acho que a gente ainda tem muitos bons pilotos, mas outros caras estão aí por fatores que vão muito além da qualidade técnica, do nível de pilotagem ou coisa do tipo. Antes de falar deles, é bom a gente deixar claro que a Fórmula 2 ano passado, por mais que tenha tido uma temporada divertida, ela não teve uma temporada tão boa tecnicamente quanto se esperava. Se aguardava talvez o melhor grid de todos os tempos ano passado, pelos nomes que subiram da Fórmula 3, mas muito porque eles tinham acabado de subir, a maioria decepcionou. Então tem muito cara talentoso que vai fazer mais um ano de Fórmula 2 esse ano, quem sabe desabroche de vez, mas que ano passado não conseguiu entregar tudo que a gente esperava. No final das contas, a gente teve uma batalha polarizada entre o Frederic Vest, que não era um cara tão cotado assim para a Fórmula 1 até o ano passado, depois ficou, e o Theo Pourchaire, que tinha sim bons holofotes em cima dele, mas que mesmo com a batalha do ano passado, ele saiu meio chamuscado pela forma que foi decidido o título, pelos erros que ele cometeu, pela forma que ele disputou aquele campeonato. Não subiu também. Então não subiu ninguém. A gente sabe que o Felipe Drugovich poderia tranquilamente estar nesse grid, né? Um cara que vinha de título de Fórmula 2, ficou fora do grid, agora poderia estar, é fato. Mas as equipes foram mais conservadoras. E elas foram mais conservadoras porque apostaram em pilotos que podem se desenvolver, é verdade, mas em alguns casos, por, de novo, fatores que fogem a isso. Então, 3 exemplos claros que a gente tem. O Lance Stroll na Aston Martin, que é simplesmente o dono da equipe, a equipe é dele. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, ele basicamente ele vai sair quando ele quiser, se um dia ele quiser. Então era um ótimo cockpit que poderia estar à disposição. Você olha ao redor da Aston Martin ali, Red Bull, apesar do Pérez, ele tinha contrato. Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, não tem onde mexer, não tinha onde mexer, né? Pilotos com contrato, pilotos bons, Alpine a mesma coisa. Você vai um pouquinho para trás no grid, aí você tem, por exemplo, a Racing Bulls, RB, AlphaTauri, etc., com o Ricardo e o Tsunoda, que eram 2 nomes que estavam ali, a gente não sabia o que ia acontecer. Apostaram na experiência do Ricardo, quem sabe até projetando uma sucessão do Pérez lá na Red Bull, e deram mais uma chance para o Tsunoda. Eu achei esquisito, mas eu entendi porque o Tsunoda foi muito melhor, por exemplo, que o De Vries ano passado. Então, ele deixou uma boa impressão na primeira metade do ano. Beleza. Mas tem outros 2 pilotos que, além do Stroll, estão lá por outros fatores. O Guan Yu Zhou, que é a China na Fórmula 1. A gente sabe todos os interesses comerciais que envolvem a China, da grana que tem. O Guan Yu Zhou esteve na Berlinda para sair do grid esse ano, inclusive disputou a vaga com o Felipe Drugovich, pelo que se sabe, e o pacote chinês acabou contando em favor dele. Então, também não tinha muito o que fazer. E, por fim, a gente tem ali a presença do Logan Sargent na Williams, que também era um cara que quase deu lugar ao Frederic Vest, falou-se em Drugovich, falou-se em Liam Lawson, e no final renovaram com ele também porque a Williams meio que leiloou essa vaga praticamente, e no final chegou ao melhor acordo, que era um acordo de renovação com o Logan Sargent. Então, a manutenção do grid não significa que as 10 equipes estejam satisfeitas com seus pilotos. Não podem estar. Tem pelo menos 5 equipes que precisam ficar de olho no mercado de pilotos, que precisam mexer em seus pilotos para pelo menos 2025. Mas de todos esses últimos anos, ter mantido o grid justamente de 23 para 24 é uma das coisas mais decepcionantes que tem, porque a gente teve grids melhores que acabaram mexidos do que eles. É verdade. Você sabe por que também eu quis essa tua análise sobre o grid? E aí você traz a deixa, que é o seguinte: as equipes não podem estar, pelo menos algumas equipes não podem estar totalmente satisfeitas com as suas escolhas. Aconteceu, meio circunstancial quase em alguns momentos. Então, assim, é isso que tem para hoje, digamos assim. Mas 2024 vai ter uma mexida grande nesse mercado de pilotos, né?
E aí eu volto alguns dias, ainda nesses 2 primeiros meses do ano, porque o mercado de pilotos foi sacudido assim de tal forma que eu acho que até agora ainda não se recuperou dessa notícia, né? Porque é bom a gente dizer aqui que esse período de pré-campeonato da Fórmula 1 foi um dos mais bombásticos dos últimos tempos, né? Na medida em que as notícias assim pegaram todo mundo de surpresa e ainda geram, né, impacto e efeito sobre o campeonato. Mas uma das mais importantes, se não a mais importante notícia, tem a ver com o mercado de pilotos, que é a transferência do Lewis Hamilton para Ferrari no ano que vem. Né? Então, assim, ele acertou ainda antes do campeonato começar, de forma totalmente surpreendente. Ninguém poderia sonhar com isso, na verdade, nesse momento, sendo que ele tinha assinado o contrato com a Mercedes no ano passado. E certamente isso vai ter um efeito grande no desenrolar dessa temporada. Então, queria que você falasse um pouquinho disso e desse momento tumultuado da Fórmula 1, antes dela mesma começar. Olha, Eve, vamos falar primeiro só do Hamilton, porque teve muita coisa nesse pré-Fórmula 1. Podemos falar do Hamilton primeiro, então? Você falou que a Fórmula 1 ainda não se recuperou desse que foi um dos maiores momentos de mercado de transferência e tal. Eu cravo aqui que foi o maior de todos, pelo menos no século. Cravo aqui. Uma coisa louca, assim, porque a gente está falando do maior casamento de todos os tempos na Fórmula 1, que chegou ao final. Em números, tá? Eu tô falando em números. Sim. É o casamento que gerou mais títulos, no final das contas, gerou mais vitórias, mais poles, enfim, um domínio absurdo, avassalador que Mercedes e Hamilton tiveram juntos. Esse anúncio do Hamilton indo para a Ferrari é um dos maiores de todos os tempos no esporte como um todo. No final de contas, ao final de contas, é o final de uma parceria de muito sucesso e histórica, e a ida do Hamilton para a maior das equipes, que é a Ferrari. Né? Então, é um casamento perfeito. Eu acho que a gente pode fazer, por exemplo, uma comparação mais ou menos, tá? Não é exatamente igual, mas mais ou menos como foi a ida do LeBron James para o Los Angeles Lakers, com a diferença que o LeBron tinha passado já por Cleveland e Miami antes, e tinha se estabelecido, tinha voltado para Cleveland para fechar o trabalho que ele deixou em aberto. Então não foi igual o Hamilton, que fez McLaren, foi campeão, foi para a Mercedes, fez uma dinastia e aí buscou a Ferrari. O LeBron foi diferente, né? Basicamente ele fundou o Cleveland Cavaliers, acabou indo para Miami, conquistou os títulos que ele sonhava e voltou para fechar a missão em Cleveland. Foi campeão e aí foi tentar a sorte em Los Angeles, que é talvez o grande time da NBA. A gente discute ali com o Boston Celtics, mas enfim. Então, esse é o paralelo que eu encontro no esporte atual, é o único, assim, tá? A ida do LeBron para o Lakers. Então, nessa magnitude que a gente está falando, é um impacto que não tem como se livrar desse impacto tão cedo. Acho que não vai se livrar durante o ano inteiro. Vai ser muito curioso ver o Hamilton com a Mercedes esse ano, porque ele não vai poder ter todas as informações, ele não vai poder participar de todo o desenvolvimento do carro pensando no ano que vem. O mesmo vale para o Carlos Sainz na Ferrari. Então a gente tem duas das 3 grandes equipes do grid, 4 se a gente colocar a McLaren, duas em situação de quase mãos atadas com sua dupla, né? E que provavelmente, além dessa relação de desenvolvimento, a relação dos pilotos também é uma questão aqui. Porque o Russell provavelmente ele vai querer chefiar a equipe esse ano. Ele vai querer falar, opa, peraí, agora quem comanda isso aqui sou eu. Até porque ele quer ter esse comando pensando no ano que vem, quando o Hamilton sair. E a gente sabe como o Hamilton sempre foi o cara que gostou de ter a equipe ao redor dele. E na Ferrari a gente vai ter o Charles Leclerc com esse papel, como ele já tinha nos últimos anos, só que até que ponto? Porque o Hamilton está chegando. Então, é uma notícia que sacode muito o mercado, muita gente querendo essa vaga na Mercedes, aí querendo a vaga que abrir da vaga da Mercedes, e ao mesmo tempo sacode com estruturas internas de Ferrari e Mercedes. É verdade. Então, e aí, né, Gá, como tem outros contratos chegando ao fim, dificilmente a gente vai ter um grid mais, digamos assim,
homogêneo, né? Vai ser um grid totalmente diferente de 2025, com mudanças muito grandes, né? Como basicamente quase foi, né? De 2022 para 2023. Então, assim, vai ser bem interessante. E essas notícias, é isso que a gente está falando, o impacto delas no decorrer da temporada. E tem outras coisas, né? Então, por exemplo, a Fórmula 1 rejeitando o Andretti. Também a gente vai... Né, isso vai soar ainda muito, vai ressoar muito dentro do Paddock GP. E o caso Horner, que eu acho que é a coisa que mais pode mudar o campeonato, né? Não sei se você enxerga dessa forma, mas o fato do cargo dele estar nessa posição tão delicada pode afetar também o campeonato da Red Bull, que entra, como já dissemos, muito favorita em 2024. Pois só rapidamente, o caso Andretti ele acabou esquecido completamente porque veio o anúncio do Hamilton logo na sequência, né? Então, a Fórmula 1 deu essa sorte de ter essa bomba logo depois e acabou arrefecendo um pouco todo o caos em volta da recusa de receber Andretti no grid. Eu concordo plenamente com você, eu acho que a grande rival da Red Bull nesse momento é a crise interna que a Red Bull se vê. É a investigação do caso do Horner, de novo, não se sabe exatamente o que aconteceu ali, mas muito tem se falado em mídias especializadas, e gente que tem boas fontes dentro da Red Bull em coisas relacionadas a assédio sexual, né, e aí tentativa de compra de silêncio da vítima. Então são coisas muito delicadas, Eve, e que geraram imediata resposta da Ford, por exemplo, que vai ser a futura parceira da Red Bull na Fórmula 1, da própria Fórmula 1, cobrando celeridade no processo, rapidez, dos rivais da Red Bull, como o Toto Wolff, chefe da Mercedes, a própria FIA se manifestou também. Então, a Red Bull tem esse pepino para descascar com rapidez, porque não vai adiantar ela ficar levando essa história com a barriga, esperando a jogar a poeira embaixo do tapete, porque essa história vai voltar toda hora. Então, alguma ação vai ter que ser tomada. Eu imagino que seja com a saída do Christian Horner, mas até agora não sabe de nada. Verdade. Só para fazer um adendo, o Christian Horner esteve não só no lançamento da Red Bull, em meados de fevereiro, como também acompanhou os testes lá no Bahrein, sem o uniforme, sem a identificação da Red Bull. Isso fala muito, né? Isso é muito emblemático para aquilo que pode acontecer ao longo dos próximos dias e nesse começo de temporada também. Então é algo que está sobre os holofotes e que todo mundo vai ficar de olho nisso, porque certamente vai ter um impacto dentro das garagens da Red Bull. E falando no desenrolar da temporada, eu quero mudar um pouco o nosso bloco para falar sobre o regulamento. Porque 2024, na verdade, o regulamento segue o mesmo, né? Mudou muito pouco, muito pouca coisa mudou nesse regulamento, e isso também pode causar duas situações diferentes. A gente vai analisar agora, porque na medida em que o regulamento permanece o mesmo, né? Então uma estabilidade de regras e tudo mais, amadureceu, né? Então assim, as equipes já conseguem entender melhor esses carros de efeito solo, já conseguem entender melhor as soluções, aquilo que funciona e o que não funciona. Então, assim, a tendência ou a expectativa é que o grid se torne um pouco mais compacto. Então, que se espere um ano um pouco mais equilibrado. No entanto, a Red Bull, digamos assim, ela não concordou muito com isso, não, né, Gá? Porque enquanto as rivais foram atrás das soluções feitas por ela nos últimos 2 anos, a Red Bull partiu, né, para um conceito completamente diferente. De que lado estamos dessa moeda, hein, Gá? Daquele que talvez mais equilibrado ou aquele em que a Red Bull trouxe coisas novas? Então, esses anos todos de domínio da Mercedes me fizeram ficar escaldado em relação a isso de manutenção de regras e coisa e tal, porque a gente viu por muito tempo a Mercedes imprimindo uma supremacia muito grande, que só foi diminuir ali para 17 e 18, né, quando a Ferrari conseguiu bater de frente em boa parte das temporadas e depois
sumiu, mas enfim, ela esteve lá em algum momento. Eu fico mais com a opinião de que a manutenção do regulamento é boa para as rivais se inspirarem em soluções da Red Bull e tentarem desenvolver, só que eu concordo mais com o outro lado da moeda, porque se a Red Bull tivesse optado pela estabilidade e de fato fizesse o que o Adrian Newey tinha prometido, um carro conservador, um RB19 2.0, eu até poderia concordar com essa outra opinião. Estabilizou, então a Red Bull vai dar uma melhorada, mas dentro do conceito dela, o que todo mundo vai seguir no futuro, então quem sabe a gente não tem de fato um equilíbrio maior. O problema é que a Red Bull radicalizou. Ela mudou o próprio conceito. Então, se a gente está vendo várias equipes seguindo os moldes de desenvolvimento da Red Bull para 2024, a gente não está vendo a própria Red Bull fazer isso. E esse é o mais louco de tudo, né? Esse é o mais doido de tudo. E a primeira sensação que dá é que, de novo, a Red Bull está muito forte. Que, de novo, a Red Bull achou a mão em algo que ninguém sabia. Óbvio, foi só a pré-temporada e a gente tem que esperar, mas a primeira sensação é que, dentro da estabilidade das regras, quem mais conseguiu mudar para melhor foi, de novo, a Red Bull. É muito verdade. E a gente preparou um conteúdo especial agora sobre a Red Bull, sobre essa inovação e esse passo à frente que ela dá, pegando a todos de surpresa, porque eu acho que pouca gente imaginava uma Red Bull tão radical, tão ousada nesse sentido, porque ela está no topo, ela está dominando a Fórmula 1, e aí mesmo assim ela cavuca um pouco mais esse regulamento e vai um pouco mais à frente. Então a gente vai ver um pouquinho sobre essa Red Bull e sobre as adversárias. O que as adversárias podem fazer? Quem são elas nesse momento? Dá uma olhada. A Red Bull impôs um domínio talvez nunca visto na história da Fórmula 1 em 2023. A equipe austríaca simplesmente venceu 21 das 22 corridas do campeonato. Max Verstappen, sozinho, subiu 19 vezes ao degrau mais alto do pódio, estabelecendo novos recordes de vitórias consecutivas no Mundial. A performance, claro, também rendeu ao holandês o tricampeonato. Mas além do talento absurdo de Max, é importante dizer que a marca de bebidas energéticas colocou na pista um dos melhores carros de todos os tempos. O RB19 beirou a perfeição e só foi derrotado uma única vez, em Singapura, por um erro de configuração da Red Bull. O modelo que levou à assinatura do mago Adrian Newey não foi capaz de estabelecer a velocidade costumeira, e quem se aproveitou do revés foi a Ferrari. Carlos Sainz venceu aquela prova, interrompendo uma sequência acachapante de triunfos dos austríacos. E foi isso. Ninguém mais se colocou em posição de enfrentar a Red Bull pelo restante da temporada. Portanto, a pergunta que fica é: será que 2024 vai contar uma história diferente? É bem verdade que a tendência é que a equipe taurina siga como referência e no topo. Mas há sinais promissores de que o grid deve reagir, especialmente devido à estabilidade das regras técnicas. Neste cenário, são 4 as equipes com potencial para encarar a Red Bull. E quem aparece na frente nesta lista é a Mercedes. Principal desafeto dos taurinos, trabalhou intensamente em um projeto totalmente novo para 2024, depois de 2 temporadas fracassadas por conta da aposta no conceito do Zero Pod. Ainda assim, a octacampeã mundial foi capaz de reagir ano passado e fechou o Mundial na vice-liderança, muito embora não tenha vencido. A consistência foi a chave do resultado ao final da temporada. Agora a Mercedes tenta reaver o posto de protagonista. O trunfo maior é Lewis Hamilton. O heptacampeão liderou o time em 2023 e agora busca a revanche. Mais experiente e escaldado, George Russell completa a forte dupla da equipe alemã.
só tem um problema. A esquadra terá de lidar com o fato de que 2024 será o último ano de Hamilton nas garagens, uma vez que o inglês está de saída para a Ferrari. E falando na escuderia, os italianos também estão em uma forte posição para o embate. A equipe chefiada por Frédéric Vasseur deu um salto de qualidade na segunda parte do campeonato passado e quase tirou o vice da Mercedes. Neste ano, após uma reestruturação, a Ferrari apresentou ao mundo um carro que buscou anular as falhas do antecessor, ao mesmo tempo em que tenta dar um passo à frente. Como a Mercedes também terá de enfrentar a expectativa pela chegada de Hamilton. Isso enquanto trabalha com o Carlos Sainz no aviso prévio. Correndo por fora está a McLaren. A equipe laranja promoveu uma reviravolta absurda em 2023, quando pulou da rabeira do grid para a disputa dos pódios. Venceu corrida sprint e, em muitas ocasiões, se viu como segunda força do grid. Há um potencial técnico robusto no time de Zac Brown, não só pela assertividade do chefe Andrea Stella, mas também na aposta no talento de Lando Norris e no prodígio Oscar Piastri. Já a Aston Martin tenta repetir a fórmula de 2023 para entrar na briga. A esquadra de Lawrence Stroll surpreendeu no começo do ano que passou ao colocar na pista um carro veloz, que nas mãos de Fernando Alonso empilhou pódios. O time perdeu fôlego ao longo do ano e despencou na tabela, perdendo posições para Mercedes, Ferrari e McLaren. Mas ainda assim, não pode ser descartado, especialmente pelo fator Alonso. O bicampeão tem feito enorme diferença, não só em termos de experiência, mas também na sagacidade ao encarar os adversários. E aí, quem entra na briga com a Red Bull? E aí, Gá, o que achamos das rivais? Né? Então, assim, já tendo em mente a pré-temporada, né? A gente já tem os dados da pré-temporada, a Ferrari muito rápida, melhor volta, o melhor tempo, né, de toda a pré-temporada, embora não seja absoluto por conta das circunstâncias, pneu usado e tudo mais, mas a Ferrari apareceu bem, apareceu constante. A Mercedes um pouco esquisitinha, né, com um projeto diferente. McLaren, Aston Martin. Agora sim, eu quero saber quem vai encarar a Red Bull, Gá. Eu acho que dessas todas que você apresentou no primeiro momento, eu acho que a Aston Martin tá muito para trás nessa turma, muito para trás, e sinceramente eu concordo com o que o Alonso falou sobre a Aston Martin provavelmente não conseguir replicar esse ano que ela fez ano passado. Tá? Eu acho muito improvável que isso aconteça. A Aston Martin optou por um modelo mais autoral de carro esse ano. Não é uma cópia da Red Bull como era o carro do ano passado. Ano passado era uma Red Bull verde, a Red Bull do ano anterior, de 2022. O carro desse ano não é uma Red Bull de 2023, não é o RB19. E ela fez isso para ter mais controle do desenvolvimento do carro, poder evoluir a partir das atualizações, algo que não aconteceu ano passado. E é legal, é salutar, mas eu acho que não vai ser suficiente. Acho que a única coisa que vai mudar é que a gente não vai ver a Aston Martin na frente nas primeiras corridas, mas depois ali ocupando a quinta posição, talvez quarta em alguns finais de semana, acho que é isso, vai ser isso de novo. Mercedes. A Mercedes, eu acho que a pré-temporada foi positiva para a Mercedes, porque eu não esperava ver a Mercedes andando lá na frente, e de fato ela só andou quando ela calçou os pneus que são mais macios que os que vão ser usados no Bahrein, então quando ela usou C4, por exemplo. Em geral, ela andou perto do topo, não foi muito longe, não foi tão distante, ela fez simulações de corrida decentes e principalmente apresentou um carro de boa dirigibilidade, o que difere dos últimos dois carros que a Mercedes teve, que é uma boa notícia. Vi Hamilton e Russell mais otimistas do que nos últimos anos. O Hamilton, principalmente. O Russell já era meio positivo e tal, e deu errado. Mas o Hamilton, principalmente, mais positivo do que ele se apresentava nos últimos 2 anos.
E assim, a Mercedes optou por revolucionar o seu carro, né? No caso, ela acabou com aquele conceito falido do zero pod, desistiu de dar murro em ponta de faca, e vai demorar para ela conseguir desenvolver em torno desse carro, para ela, como falam na Fórmula 1, para ela desbloquear todo o potencial do carro, vai demorar para isso acontecer. Mas eu acho que a pré-temporada mostrou que talvez a Mercedes demore menos do que o esperado para fazer isso. Então, acho que foi uma pré-temporada digna da Mercedes. O primeiro dia mais complicado, os outros dois dignos, né? Então, acho que a gente vai ver uma Mercedes competitiva e que pode lá na frente na temporada tentar incomodar na briga por vitórias, mas por enquanto está atrás. E aí você tem Ferrari e McLaren, que são equipes que ficaram mais próximas do conceito que elas já tinham, né, do que elas já tinham preparado no ano passado e que tinham tido alguns bons resultados. A McLaren foi com mais frequência segunda força na reta final da temporada do que a Ferrari, mas a Ferrari terminou o ano muito bem. Terminou o ano dando sinais muito positivos. Ambas tiveram soluções interessantes nos seus carros desse ano. Acho que as da Ferrari mais interessantes que as da McLaren, porque a Ferrari fugiu bastante do conceito da Red Bull. É muito interessante colocar lado a lado os carros de Red Bull e Ferrari, porque são conceitos bem diferentes. E acho que a Ferrari foi muito corajosa no que ela fez. E aparentemente essa coragem pode se pagar. Claro, a Ferrari liderou 2 dias de atividade, mas 2 dias que ela andou com pneus mais macios do que os da Red Bull. Isso é um fato. Mas o ritmo de corrida da Ferrari me chamou muito a atenção, principalmente no segundo dia, com o Carlos Sainz, com os pneus C3. A gente está falando de uma equipe que, nos últimos 2 anos, ela praticamente fundou a degradação de pneus na Fórmula 1. Verdade. O problema homérico que a Ferrari teve com isso. E aparentemente ela resolveu. A gente só vai descobrir com a temporada em andamento, mas os primeiros sinais são muito bons de resolução desse problema que a Ferrari teve. Então, o ritmo de corrida da Ferrari me faz colocar ela como a grande rival da Red Bull no primeiro momento, com a McLaren vindo mais atrás, mas ainda à frente da Mercedes. É verdade, eu concordo com você nessa avaliação, Gá. E aí, só para a gente não deixar o resto do grid, né? Porque aí a gente precisa falar de outras equipes que, inclusive, foram muito bem na pré-temporada, né? Que é o caso da equipe B da Red Bull, que é a RB, enfim, que tem esse nome, e nós adotamos, viu? RB, e é isso, tá? Temos a Williams também, que apareceu bem no último dia com o Alexander Albon, embora tenha sofrido muito com confiabilidade. Isso é uma questão lá. Alpine, a Sauber, né? E a nossa querida Haas, nem tanto assim, né? Que nesse momento ocupa a última posição. Mas eu queria que você trouxesse também uma avaliação sobre esse grupo intermediário e aquele mais da lanterninha da Fórmula 1, Gá. Quem que te chamou mais atenção? Assim, acho que é importante a gente falar que foi uma pré-temporada que ela não foi, por exemplo, igual a pré-temporadas quando muda muito o regulamento. Aí é normal a gente ver, sei lá, Kevin Magnussen lidera um dos dias, Yuki Tsunoda lidera o segundo dia. Isso acontece em trocas de regulamento. Às vezes a RB mete um C5 ali e faz o melhor tempo. Isso quase aconteceu, inclusive, no último dia com o Guan Yu Zhou, tá? Com a Sauber. Ele quase fez o melhor tempo nessa de colocar pneu mais macio na hora certa, tanque vazio e tal. Não rolou, felizmente, porque é distorcer muito a análise. Então, eu prefiro que fique assim. Dessas todas as equipes, a que mais me chamou a atenção, com certeza, foi a RB. Eu acho que a gente está falando de um time que pode incomodar a Aston Martin no começo do campeonato. Que eu acho que vai incomodar a Alpine durante o campeonato. Diferentemente do que a gente falou da Aston Martin, a RB assumiu que ia seguir a filosofia Red Bull esse ano. O que é óbvio, né? Porque a gente está falando da equipe B da Red Bull, mas que historicamente nunca foi muito de seguir o que a co-irmã maior fazia. Né? Geralmente é meio independente, né? Exato. Eu acho que muito também para evitar o que está acontecendo esse ano.
que é um movimento de revolta de outros times com essa história de não, tem que acabar o time B e tal. Já era. Porque quando era Toro Rosso, AlphaTauri, e tinha projeto independente, ficava ali em 7º, em 8º, ninguém ligava. Mas aí quando eles fazem um carro que lembra muito o RB19 e que começa a dar sinais de que pode furar ali a turma do top 5, aí as equipes da frente começam a ficar incomodadas. Aí a visão já é outra, né? Sim. Então, é uma questão até para a gente acompanhar esse ano o que vai acontecer nessas queixas, principalmente de Zac Brown e companhia. A RB vem forte, a Alpine é uma incógnita completa, porque mudou muito o carro e porque, mesmo que não tivesse mudado, continuaria sendo uma incógnita. Eu acho que tem que ser muito doido para colocar a mão no fogo pela Alpine. É verdade. Ninguém faria isso, nem eles próprios. É só ver o que os pilotos falam, o que a suposta chefia da Alpine fala. Ninguém coloca a mão no fogo, né? É verdade. E aí a gente tem Sauber e Williams, na minha visão, num patamar parecido, porque a Williams teve alguns momentos de velocidade, mas a Sauber teve um pouco mais, e a Williams teve mais problemas do que a Sauber, né? Acho que principalmente no primeiro dia da pré-temporada, a Williams foi preocupante, porque ela teve problemas antes do almoço e depois do almoço, problemas sérios, tanto que ela fecha a pré-temporada como a equipe que menos deu voltas, também pode ser um problema para ela lá na frente, mas ela ainda está na frente da Haas, que foi a equipe que mais deu voltas e tinha que dar mesmo, melhorou no terceiro dia, mas ainda assim preocupante, Não inspira nenhuma confiança, né, Gá? Não, o terceiro dia foi mais decente, Eve, mas os dois primeiros tomando 4 segundos, tomando 5.7, com os mesmos pneus, tá? Não estou falando de pneus diferentes, não. Estou usando a comparação dos pneus iguais. Que se a gente usar pneu diferente, vai para 7 segundos do segundo dia. O terceiro dia foi melhor, mas eu não acho que eles vão tomar 4 segundos na corrida, tal, mas não vejo esses carros passando por Q2, não vejo esses carros pontuando, pelo menos até chegarem às primeiras atualizações lá na Haas. É verdade. Eu só estou observando essa Haas também nessa mudança de chefia, que me parece que foi um tiro na água. Mas vamos ver o que acontece com a Haas. Mas, Gá, a gente falava sobre o regulamento, né? O regulamento técnico, principalmente, que não tinha nenhuma mudança, nem nada disso. Mas há mudanças, sim, há modificações para 2024, principalmente no campo do regulamento esportivo e do regulamento financeiro também da Fórmula 1. Há mudanças importantes e que certamente terão algum impacto nessa temporada que começa, né? É claro que assim, uma das maiores mudanças foi realmente a programação das corridas sprint, porque a Fórmula 1 decidiu mudar a ordem e tudo mais, mas há outras coisas. E por isso preparamos um vídeo especial sobre tudo que muda na Fórmula 1 2024. Vamos ver. A Fórmula 1 vive uma estabilidade de regras em 2024. Talvez seja o ano com menos mudanças na era do efeito solo. Mas há pontos importantes que são diferentes para o campeonato que começa em 2 de março, no Bahrein. E uma das principais modificações diz respeito ao formato dos finais de semana com o sprint. A Fórmula 1 segue apostando alto nas provas curtas, mas desta vez decidiu ajustar a programação. De novo, agora o treino livre 1 da sexta-feira será seguido pela classificação para a corrida sprint. No sábado, a Fórmula 1 disputa a corrida de 100 km e mais tarde os pilotos ainda voltam à pista para a decisão das posições de largada para o GP do domingo. No domingo, a corrida principal encerra o fim de semana. Em 2024, novamente 6 etapas vão sediar as corridas sprint. O GP da China, que volta ao calendário, será o primeiro da temporada a receber o formato renovado. Na sequência, Miami será palco da corrida curta, assim como a etapa em Austin, também nos Estados Unidos, além do Catar. A Áustria será o único país da Europa a ter sprint.
O GP de São Paulo, que já virou um sinônimo do formato, também está na lista. Outra alteração para a nova temporada diz sobre o uso das unidades de potência. A Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, cedeu ao pedido das equipes e aumentou o número de motores permitidos por campeonato. Ficou definido que o limite será de 4 unidades de potência para cada piloto. A medida foi tomada por conta do amplo calendário e dos gastos em função das corridas sprint. Além dos motores, a Fórmula 1 também mudou as regras quanto ao uso do DRS, a asa móvel traseira dos carros. Antes eram necessárias 2 voltas após a largada ou o reinício da prova para o dispositivo ser liberado. Agora, o DRS poderá ser ativado pelos pilotos logo na primeira volta após o começo da corrida. Para o novo campeonato, há também uma modificação sobre a revisão das decisões dos comissários de prova. As equipes têm o direito de recorrer de punições desde que apresentem novas provas. Antes, o prazo para esse pedido era de 14 dias. Agora, os times terão apenas 96 horas para apelar. Além disso, a FIA vai cobrar um depósito em dinheiro para cada solicitação. Nesta mesma linha, a entidade que rege o esporte também decidiu aumentar o valor das multas por violações de regras. Esse valor pode ultrapassar os 5 milhões de reais. Por fim, a Fórmula 1 também alterou as condições do teto orçamentário, ampliando o limite que pode ser investido em infraestrutura, mas tudo baseado na classificação do Mundial. Quer dizer, quem estiver mais abaixo da tabela terá mais dinheiro para gastar. Quem vence a Fórmula 1 2024? E aí, Gá, me diz uma coisa. Qual é a modificação que mais te chama a atenção? E aí a gente já entra na questão do formato das corridas, do fim de semana de corridas sprint. Eu acho que assim, as novidades elas saíram, inclusive, todas meio juntas, né, num decreto ali, depois da reunião que eles tiveram. Acho que a solução de abrir a asa móvel uma volta antes, ela é perigosa. Eu acho essa solução perigosa, porque no primeiro momento ela pode soar como, opa, vamos ter ultrapassagem desde a volta 2. Eu já começo a ver de outra forma. Eu vejo de, opa, vamos ter trilho de DRS mais cedo. Na volta 2. Porque se você tem uma volta a mais, você consegue ter esse momento de abrir o carro de trás, né? Acho perigosa essa solução, tá? Eu torço para queimar a língua, eu espero que dê certo, quero muitas ultrapassagens, mas eu não tenho certeza se deixar todos os carros juntos é a melhor estratégia para isso. Eu temo que não. Se você enfiar um carro mais lento dentro do trilho, você consiga proteger ele, e aí não tem ultrapassagem nenhuma. Vamos ver. A regra dos motores era necessário, era uma grita de equipes que a Fórmula 1 não tinha como segurar. 24 corridas, né? Assim, eu até estava pensando quando você falou na abertura do programa, a gente teve acho que 2 ou 3 anos atrás a Fórmula 1 falando que não, 30 corridas nunca vai acontecer, podem ter certeza. No fim das contas, a gente tem 30 corridas esse ano. A gente tem 24 mais 6. Exatamente. Né? Então, a Fórmula 1 e suas contradições, né? De certa forma, você tem 30 corridas esse ano. Você tem um desgaste muito grande de material. A gente lembra, por exemplo, do assoalho Gate nos Estados Unidos, né? Que Hamilton e Leclerc acabaram desclassificados por causa do desgaste da prancha. E além do assoalho, tem todo o resto dos problemas possíveis, né? E os motores, evidentemente, entram nessa conta. Então, é natural que se abra essa exceção para ter um motor a mais. Eu, particularmente, não sou muito chegado. Eu acho que quanto menos, melhor, porque as equipes têm que saber lidar com isso, porque a Fórmula 1 quer passar um nome de sustentabilidade e tal, e que acho que não combina com o motor a mais, mas eu entendo pela grita das equipes que era impossível segurar. O formato do final de semana também
óbvio que isso tinha que acontecer, né? Acho que quem acompanha a gente sabe que eu não gosto de sprint, mas se é para ter, tem que ser dessa forma, né? Porque do jeito que era, não fazia o menor sentido, você estragava a dinâmica do final de semana, você estragava totalmente a lógica do parque fechado, você atrapalhava o trabalho das equipes. Com o novo sistema, você pelo menos permite que as equipes tenham mais tempo para trabalhar nos acertos e evita, talvez, uma previsibilidade muito grande a partir das sprints. É verdade. E fez sentido também, né? Assim, para quem tá acompanhando, né, pela primeira vez, ou quem está na pista, eu acho que a mudança da programação foi muito interessante. Eu também não sou muito fã de corridas sprint, não acho que elas mudaram muito o campeonato, ou tornaram a coisa mais legal, nem nada disso, né? Tem algumas pistas que casam com esse formato, né? Interlagos é uma delas, que vai receber de novo, né? Então, assim, desde que a Fórmula 1 começou a implementar as corridas sprint, Interlagos está lá, né? Porque, de fato, ela foi palco de algumas etapas muitíssimo emocionantes, mas também teve a ver com o momento do campeonato, né? Então, assim, também tem uma questão voltada para isso. Mas o fato e chuva, Fórmula... né, Eve? E chuva também. Chuva ajuda muito a ter sprint boa. É verdade. E a Fórmula 1 tem um grande apreço por esse formato. Vamos ver como é que acontece. A China vai receber, vai ser o primeiro final de semana com corrida sprint. Na madrugada, né, para nossa alegria, né, na madrugada, teremos aí. Mas só antes de fechar essa parte das mudanças, me chamou muito a atenção mesmo a revisão dos pedidos de contra punições, né? Então, assim, as equipes todas têm direito de fazer isso, né? Uma vez que sejam punidas ou qualquer coisa assim, podem ir lá e apelar, desde que elas tenham uma prova, uma evidência nova, né? E isso acontece muito. Então, a FIA decidiu colocar um pouco de freio nisso. Então, o primeiro é reduzindo o tempo para você fazer esse pedido. Vai pedir uma graninha para fazer isso. Isso eu achei né? E também aumentou consideravelmente as multas que são dadas eventualmente para os pilotos. Gestão Mohamed Ben Sulayem na veia, né, Gá? Você acha que as equipes vão parar um pouco de tentar recorrer ou vai continuar tudo no mesmo jeito? Eu tenho muitas dúvidas se isso vai funcionar. Primeiro porque o valor é meio simbólico, né, para as equipes. Mas eu acho terrível esse valor do... vai para onde esse dinheiro exatamente? Para que ele vai ser utilizado? Desafia para programas dentro da própria entidade, mas é aquela coisa, pode ir para qualquer lugar, né? Para comprar um cafezinho, para pagar a festa do final do ano. Pagar a festa do final do ano, né? Sei lá, champanhe. Eu acho que no final de contas essa grana vai acabar indo para pagar o menos é mais se apresentando na festa do final de ano, sei lá, vai ser uma coisa desse tipo. Eu acho que talvez a gente veja um pouco de diminuição da grita das equipes, sim, porque muitos recursos aconteciam com muito atraso, né? Então, talvez pelo prazo isso possa mudar. Não pela grana, mas pelo prazo. Talvez as equipes não tenham tempo hábil para chorar. Então, talvez isso aconteça. Mas é controverso, é uma mudança controversa, faz sentido, eu prefiro que você não fique dias e dias esperando um recurso, acho que isso é totalmente fora do âmbito esportivo, mas a gente tem que ver como é que vai funcionar na prática, tem que esperar para ver. Verdade, e aí é mais um capítulo dessa relação cada vez melhor, com ironia, né, entre FIA e Liberty Media, a Fórmula 1, que também é um capítulo que vale a pena acompanhar também nessa temporada. Olha, Gá, eu acho que nós repassamos tudo o que é preciso saber sobre essa temporada. Falamos da pré-temporada, falamos sobre os favoritos, os coadjuvantes, todas as tretas aí e as notícias bombásticas, tá? Eu acho que é isso, né, Gá? Ou faltou alguma coisa? Não, Eve, acho que é isso. Agora é aguardar o início da temporada no Bahrein, no final de semana. Verdade. Olha, eu faço um último pedido aqui, na verdade, 2 pedidos, tá? É porque eu sou pidona mesmo.
O primeiro, acompanhe em grandepremio.com.br todo o material em texto que está especialíssimo lá sobre a temporada 2024 da Fórmula 1. E peço que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que o faça nesse instante, acione o sininho e também permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo, e deixe o like aí. Por enquanto, eu agradeço ao Gabriel Curti, ao Rodrigo Berton e a todo mundo que acompanhou esse programa especial de guia da Fórmula 1. A gente volta, como sempre, todas as semanas aí do ano, analisando tudo desse campeonato.